Uma outra consideração extremamente importante para que a gente vá construindo esse nosso passo a passo para exercer a telemedicina é alguns termos e um deles que vocês vão ver principalmente na modalidade de teleconsulta é a RPVAR, ou seja, é a relação prévia veterinária animal responsável. O que a resolução diz para a gente? Que para eu exercer ou caracterizar a minha telemedicina como uma consulta, ou seja, uma teleconsulta, é necessário que o paciente, o cliente, ele tenha passado por uma relação de atendimento presencial prévia. Ou seja, eu não posso exercer a teleconsulta, mas a gente vai ver que o nosso ato de telemedicina ele pode variar e ser modificado inclusive ao longo do nosso teleatendimento, tá? Mas para caracterizar uma teleconsulta tem que ter a RPVAR, ou seja, num período inferior a 180 dias, esse paciente tem que ter passado por um atendimento presencial, tá? E eu extremamente concordo com essa situação, com essa definição, porque o padrão ouro do nosso atendimento, ele é sim o atendimento presencial. Obviamente a gente vai ver que algumas situações vão ajudar muito, ser muito benéfico para o nosso atendimento. O acesso à saúde para eles é muito benéfico, a gente vai pontuar algumas situações, né? Principalmente falando de modalidades de telemedicina. Mas algo que a gente já tem que deixar muito bem definido é que essa responsabilidade sempre vai ser nós. Aonde eu posso ver benefício se esse paciente não passou por uma relação prévia, por um atendimento presencial, por exemplo. Eu vou ver benefício para poder orientar ele, coisas que eu já faço há algum tempo, né? De vocês pensarem aí as orientações que vocês fornecem para o cliente de vocês, pode ter certeza que vocês vão entender muitos dos benefícios da telemedicina, da aprovação, da oficialização de algo que muitas vezes a gente já presta em algumas modalidades de teleatendimento, tá? Sem gerar valor. E não o valor financeiro, né? Estou falando do valor de atendimento mesmo, de eu como médico veterinário poder exercer agora de forma profissional aquilo que eu já fazia de auxílio ou indicar ao meu cliente uma condição mais profissional, uma postura diferente, né, em relação ao teleatendimento, à telemedicina que eu já faço para ele, a teleorientação que eu já faço para ele, tá? Mas essa RPVAR, para eu exercer a teleconsulta, ela é necessária, tá? Num período de 180 dias. Isso é muito benéfico também, porque se for parar para pensar num paciente que eu atendo hoje, fiz uma cirurgia nele, e esse paciente precisa retornar em 10 dias para retirada de ponto, é algo que já é previsto e precisa ter o atendimento presencial. Mas se ao longo desse processo o cliente começa a relatar que não está conseguindo limpar a ferida, que o cachorro lambeu e arrancou os pontos, que está saindo uma secreção, olha só a importância da telemedicina, né? Eu consigo de forma remota prestar um atendimento para esse paciente, né? E muitas vezes gerar valor, aí vai da característica de cada um em relação a esse serviço, também aos cuidados, né, de algumas outras resoluções e termos, né, e indicações que o conselho faz para essas atividades, tá? Mas isso é muito importante, né, em relação a essa relação prévia. Se é um paciente crônico, por exemplo, de dermatologia, que está naquela fase de exclusão alimentar, vai passar 2 meses fazendo exclusão, e no meio desse caminho o cliente tem alguma dúvida, precisa de alguma orientação, precisa saber se está tendo lambedura interdigital, se as coceiras passaram após a utilização de tal medicamento, né? Tudo isso, nesse intervalo de 180 dias, é possível hoje a gente fazer de forma remota. Evita que o cliente tenha um deslocamento, né, até a tua clínica, até o teu local de trabalho, o teu consultório, o teu hospital, diminui muito o teu tempo de agenda. Então isso é um facilitador muito grande para a gente. Mas, obviamente, vai ter situações, por exemplo, eu que atendo muito paciente respiratório, né, eu não vou conseguir, talvez, deixar um prazo tão longo para que eu faça um acompanhamento, mas se acabar a bombinha que foi utilizada para esse paciente, eventualmente eu posso hoje, né, com o RPVAR, ou seja, fiz o atendimento dentro do intervalo de 180 dias,
eu posso fazer a prescrição para esse paciente, é isso que a resolução diz para a gente, tá bom? Mais uma vez, a responsabilidade sobre tudo isso acaba sendo de vocês. O que eu quero trazer para vocês é que essa relação prévia, ela vai ser necessária em determinadas modalidades de telemedicina, principalmente quando eu for caracterizar uma teleconsulta. A gente vai ver o que é isso mais para frente, né? O que é necessário para caracterizar uma teleconsulta. A grande questão, gente, é que qualquer telemedicina que você estiver exercendo, ela vai passar ou por teleconsulta, ou ela vai ser telemonitoramento, ou vai ser uma teletriagem, independente disso, né? Você vai estar exercendo a telemedicina de uma maneira geral, tá? Então, desvincular um pouco que a geração, inclusive de valor, por exemplo, ela só pode ser relacionada à consulta, ao ato da consulta. Não, né? A telemedicina, na verdade, ela é essa possibilidade de eu prestar um auxílio de forma remota para esse paciente. É eu poder exercer de forma profissional, em benefício do paciente, um acompanhamento, uma orientação, não necessariamente só prescrição, né? Mas ela vai se encaixar muito bem, né, com o paciente neurológico que está fazendo uso de Gardenal e de repente de forma remota, eu consigo dizer, tirar, extrair informações do cliente, se teve mais convulsão, não teve mais nenhuma convulsão, pô, vamos tentar diminuir a dose para tantas gotas, ou não, eu vou solicitar um exame para acompanhar, né, a dosagem de fenobarbital, ou seja, N possibilidades, né, e tudo está dentro da telemedicina, não necessariamente de uma consulta, é de um atendimento. Tá, gente? Então, existem várias formas de você poder atender esse paciente, né? Você trazer um benefício para esse paciente, um acesso mais facilitado, inclusive de forma entre profissionais. A teleinterconsulta, que é a relação entre profissional e profissional, já existe de certa forma há muito tempo, né? Eu presto consultorias para colegas veterinários que estão numa região onde tem menos recurso ou é mais isolada, não tem um especialista respiratório, pneumologista, alguma coisa assim, e eu posso trazer, nesse caso, levar o meu conhecimento para ele. Eu posso exercer consultorias, por exemplo, se eu tenho habilidade com medicina interna, com pacientes internados, a locais mais remotos que precisam de ajuda em determinado caso. Ou seja, nada mais, nada menos. Essa resolução ela validou essas possibilidades de algo que talvez já era executado há muito tempo, só que agora oficialmente a gente pode exercer. Quando eu falo, mais uma vez, geração de valor, gente, não é geração de valor em dinheiro. São vários aspectos. O dinheiro, ele é uma resposta, é um resultado da qualidade daquilo que você tem para oferecer. E isso quem vai gerar é o teu conhecimento, é através da tua possibilidade de facilitar os acessos ou não. Então vai pegando alguns códigos, né, de como é importante o meio digital para isso também, tá? Mas voltando e concluindo um pouco sobre essas considerações preliminares, essa relação prévia veterinária animal responsável, RPVAR, ela vai ser solicitada, ou seja, eu tenho que documentar, eu tenho que trazer informações de que para eu gerar uma teleconsulta onde eu vou prescrever, por exemplo, aí caracteriza a teleconsulta, eu só posso prescrever se tiver RPVAR, tá? Essa é uma das primeiras considerações. Fiquem tranquilos que a gente vai falar muito sobre isso daqui para frente, vamos esmiuçar os detalhes e ao final deste treinamento, né, vocês vão estar bem cientes de qual é o melhor modelo, ou quando vocês iniciarem um teleatendimento, vocês vão saber qual que é a característica desse teleatendimento, tá? Então, RPVAR, essa relação prévia, ela é necessária e, mais uma vez, apesar de o primeiro atendimento, ou de uma maneira geral, o atendimento clínico, o padrão ouro ser essa condição presencial, porque obviamente tem que colocar a mão no paciente, né? Existem outros viés e outras considerações benéficas em relação à telemedicina. Um não elimina o outro, mas eles andam lado a lado e eles se complementam. A partir de agora, eles se complementam. Esse é o ponto principal da telemedicina e por isso que ela é tão promissora, por isso que eu vejo
de certa forma, algo extremamente benéfico para o paciente, para o tutor e para nós veterinários. É uma onda realmente boa para a gente surfar juntos, tá bom? É isso que a gente vai vendo daqui para frente. As modalidades, então, a partir do momento que você exerce, lembrando mais uma vez, você inicia muitas vezes um atendimento e ao longo desse atendimento, você, como profissional, tem autonomia para definir qual é o tipo de atendimento que você está prestando de forma virtual. Isso vai ser caracterizado uma consulta? Não. Isso vai ser caracterizado uma orientação, uma teleorientação, é, uma teleinterconsulta, um monitoramento, a gente vai falar sobre cada uma, tá? Então, não necessariamente a partir do momento que você inicia a telemedicina, e eu falo isso, gente, porque depois vocês vão entender a forma que pode conectar esse serviço de telemedicina ao serviço de vocês. Existe uma plataforma, eu conheço, né, e eu indico porque eu fiz participação do desenvolvimento dela já há algum tempo, a Zoe.pet, né? Que ela tem essa finalidade, justamente pegar a visibilidade, a identidade, por exemplo, e características do profissional e conectar com os tutores que estão precisando, que estão necessitando exatamente daquele perfil de atendimento. Essa conexão até então, ela era muito mais difícil. Por quê? Porque ela precisava ter o mesmo ambiente geográfico. Agora não. Então, essa teleconsulta, essa telemedicina, esse teleatendimento, ele pode ter várias características, mas você como profissional que vai definir. É mais importante a teleconsulta do que a teleorientação? No meu ponto de vista, não. Muito pelo contrário, né? Muitas vezes uma teleorientação deixa o cliente muito mais confortável, né? Muito mais tranquilo, só sobre uma orientação, sem necessidade de prescrição, sem necessidade talvez de solicitação de exame, sem necessidade diagnóstica, né? Mas pelo simples fato de um ajuste que eu faço, de uma informação que eu presto, de uma tranquilização que eu forneço para o meu cliente, remotamente agora sendo possível, isso já deixa o cliente muito mais confortável. Existem alguns clientes que muitas vezes eles vão ao centro hospitalar no desespero, ou alguns por achar que isso, por exemplo, não tem é, nenhum risco para o paciente, vão numa fase muito tardia. É justamente esse meio termo agora que a gente pode resolver através da telemedicina.